A língua é como o rio que se renova, enquanto a gramática normativa é como a água do igapó, que envelhece, não gera vida nova a não ser que venham as inundações. Boa noite a você que fala cadarço e Urgut abestado. Nesse momento te convido para navegarmos na embarcação de Marcos Bagno. O caminho que seguiremos é do Rio Real português falado. Caros tripulantes, vos aviso de antemão que o objetivo da missão é inundar esse igapó de todo preconceito gramatical enraizado. Segundo o autor Marcos Bagno, não existe uma forma certa ou errada de usar a língua. O preconceito linguístico é gerado justamente pela ideia de que existe uma única língua correta, que é a baseada na gramática normativa, onde não se inclui outras formas de fala, como gírias, dialetos, regionalismos, entre outros, e que qualquer variação que foge da norma culta é tida como errada e feia, o que colabora com a prática da exclusão social, uma vez que as pessoas que tiveram uma escolarização completa e rica são as que são consideradas pessoas que falam certo. Dessa forma, todos aqueles que falam de forma diferente da que é imposta são considerados sem letramento e sua forma de falar é totalmente desconsiderada e reprimida, apagando a sua história. Várias pessoas que não têm acesso à norma culta, que são talvez a maioria das pessoas no país, tá ligado? Elas são diminuídas por não ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá ligado? Eu acho que você falou uma parada muito louca no começo, que é de como a gente corrige alguém que tá falando errado. Se a gente corrige ela, se é educado ou se isso é um preconceito, a gente precisa fazer isso ou se é um preconceito. Eu acho que a gente tem a bondade de fazer isso, tá ligado? Mas tem uma parada muito bacana que é a maneira como você faz, de você mostrar isso e não querendo humilhar aquela pessoa. Não querer tá se mostrar superior, porque eu sei como é o correto. Porque nem todo mundo tem acesso a essa norma culta, sabe? O que eu acho mais interessante de uma escrita que nem a dele é porque ela traz todo um universo junto com ela, sabe? E me choca muito que o Brasil, quando olha para esse universo, tá ligado? Isso me deixa triste, porque esse é um universo que todos nós, em alguma instância, tem contato com ele na rua. Então, quão distante você está e como você considera esse Brasil um Brasil maldito a ponto de olhar para o momento que ele escreve com uma linguagem coloquial, você dizer que isso é errado. E você, às vezes, nem mergulhou no conteúdo do que ele está falando. Para fazer verso não carece de fazer estudo, não. Eu mesmo fiquei errado, mas eu ligo pouco. Eu não vivo de cantoria. Um risco de cantoria. Se errar, tanto faz. Durante o documentário do seu Leonardo Sebastião, mais conhecido como Poeta Analfabeto, dirigido por Jefferson Souza, percebemos em algumas falas dele que o mesmo chega a desqualificar seus poemas por ser analfabeto. Ele coloca seus poemas como, entre aspas, não são muito bons, podemos achar melhores, ou não é tão difícil fazer verso. Difícil é prestar o que eu faço, sendo que os poemas dele têm bastante qualidade e são muito fluidos. Ele tem uma facilidade enorme em fazer versos, né? Ele literalmente olha para algo e recita um poema sobre aquilo, um verso sobre aquilo. Não só ele, mas outras pessoas que viram seus vídeos no YouTube trouxeram falas críticas sobre ele, desconsiderando e ridicularizando seus poemas. E é interessante a resposta que ele dá para isso, que seria justamente: meu verso é feito das coisas que tem em cima do chão. Poesia é minha fonte, todo poeta é irmão. E aquele que me censura, o que ganhou em leitura, perdeu em educação. É muito fácil. Pelo menos os meus é difícil prestar um que eu faço, mas eu não acho difícil fazer, não. É bonito um pé de pinheira quando na terra se dá, esgalha de uma maneira do dono se admirar. Enquanto é nova ela cresce e quando está velha adoece, fica com a madeira buba, o enxergo faz capota e há poucas flores que bota, o vento passa e derruba. Com isso, percebemos que o preconceito linguístico está tão enraizado que toda a capacidade de uma pessoa de produzir algo é rebaixada à sua escolaridade. Dito isto, tomamos como exemplo o caso do ex-presidente Lula, onde, mesmo não tendo terminado o ensino básico, tinha um discurso rico e inteligível, que conhecia a realidade em que se encontrava. Apesar disso, foi ridicularizado e questionado sobre sua capacidade de gerir a nação, sendo uma pessoa sem estudos formais. Nós não queremos entrar em viés político,
apenas a evidenciar as diversas faces do preconceito que, relacionado com a sociedade, oprime e age contra a fala das classes sociais estigmatizadas como inferiores. A partir disso, percebemos que, segundo o modelo social de língua, só tem acesso ao poder de falar, agir e tomar decisões quem teve acesso à educação formal, tidos como os que falam certo. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse, é só se na opinião do senhor é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. É isso, essa é a pergunta. A única coisa que eu quero responder é dizer ao nobre candidato de que é muita ignorância querer confundir capacidade política, capacidade administrativa ou sensibilidade política de como tomar decisões em benefício da maioria com curso superior. Eu me permito discordar do senhor, querendo dizer-lhe o seguinte: se não é fundamental que se tenha nível de escolaridade, eu pergunto como resolver, por exemplo, a questão energética. Eu defendo a tese, continuando o fato, que é fundamental haver preparo específico, porque para dirigir um avião existe o tempo, formação. por favor. Para dirigir um país, ela é também fundamental. Tem 30 segundos. Eu acho o preconceito estabelecido importante para um debate a nível nacional. Até porque sabe o candidato que eu sou muito preparado, porque pouca gente conhece este Brasil como eu conhece os problemas do Brasil como eu conheço. Esse preconceito não é um preconceito contra o Lula, o preconceito é contra a classe trabalhadora, porque alguns que estudam pensam que trabalhador tem que comer em coxo, Lula, maltrapilha e de macacão. Então eu acho que esse preconceito é uma coisa de uma parte da elite brasileira. Há quem diga que o Brasil é um país de muitas línguas. Isso porque existe variação linguística. Afinal, a língua está em um processo constante de mudança e é perceptível quando pegamos um livro de literatura antiga e um livro escrito recentemente. Mas esse processo pode ser percebido também no dialeto das pessoas, como gírias e expressões, que em sociedade brasileira podem variar a cada estado. Mas além disso, encontramos duas formas de variação fonética da língua que apresentarei a seguir. A primeira delas é o rotacismo, que é a tendência natural da língua portuguesa em transformar o L em R ou R em L dos encontros consonantais. Ocorre, por exemplo, na pronúncia das palavras flauta por frauta e flecha por frecha. O escritor Maurício de Souza, em seu trabalho A Turma da Mônica, um grande exemplo desse fenômeno seria o personagem Cebolinha, que na pronúncia das palavras troca a letra R por L. O meu nome é Cebolinha. Quero ser seu amiguinho. Tem um cachorro peludo, o nome dele é Floquinho. Dizem que eu floco as letras e que eu falo tudo errado. Mas logo eu aprendo, porque sou muito esforçado. De grande importância enfatizar que o fenômeno tem por cerne questões históricas, visto que na real origem da formação das palavras temos construções que emergem do latim a exemplo das palavras, que do latim ecclesia, que a tradução português atual seria igreja, e do latim plaga, para o português atual seria praia, ou do latim esclavo, para o português atual seria escravo. Já o fenômeno da palatalização sucede quando, ao falar, ocorre da língua encostar no palato, o céu da boca. Costumamos perceber isso quando falamos palavras compostas, por exemplo, das consoantes ti e di. O T mais I deveria soar como ti, mas, devido à palatalização, soa como ti. Por exemplo, tia, dia, presidente. Tal fato também sofre variações regionais, e nessa situação, mais uma vez encontramos ações de preconceito. Faz parte das mazelas do nosso país o veemente preconceito disseminado nos nordestinos. Se fôssemos usar as palavras mais grosseiras possíveis, chegaremos a definições do tipo: os nordestinos são analfabetos, os nordestinos não sabem se comunicar, os nordestinos são burros. Isso acontece principalmente quando ocupamos outras regiões. Sofremos severamente sarcasmo simplesmente pelo fato de pronunciarmos palavras com som identitárias da nossa região.
Recentemente, tivemos um grande exemplo da mídia nessa ação, quando a paraibana, cantora, maquiadora e advogada Juliette, e atual ganhadora do BBB, sofreu preconceito no reality, devido ao sotaque forte que a representava como uma nordestina a caráter. Bem, abordaremos agora o posicionamento do autor Marcos Bagno, que, em uma entrevista para o programa Participação Popular, em 2016, comenta que o preconceito linguístico existe, e reconhecer isso não significa dizer que vamos ensinar os brasileiros a falar errado. Afinal, todo brasileiro já utiliza da variação no dia a dia, e não estão errados por usá-la. O autor defende que o papel da escola deve ser o de mostrar que existe sim discriminação linguística e expor aos seus alunos que, embora falem de maneira coerente e lógica, podem vir a sofrer esse tipo de preconceito. Em suma, é evidente a necessidade de sustar os julgamentos preconcebidos acerca da fala dos indivíduos. Antes de julgar aquele que fala vassoura, travesseiro, bão ou sei, registro, máscara, xícara ou fósforo, lembre-se que a língua faz parte da nossa identidade, e existe uma base de formação cultural e regional que são determinantes para a fala de cada ser. Que façamos da fala de Marcos Bagno nossa realidade, afinal de contas, ele nos advertiu que não existe erro na língua. As pessoas falam de forma diferente porque existe essa variação na língua. Ele ainda afirma que só pode ser considerado erro se atrapalhar a comunicação entre as duas pessoas.